Aleluia. Graça e paz a vós outros da parte daquele que era, que é e que há de vir. E da parte do Senhor Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, o soberano dos reis de toda a terra. Aleluia! Aquele que nos ama e pelo seu próprio sangue nos libertou dos nossos pecados. E nos fez reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém, amém. Uma salva de palmas para o único que é digno, o nosso Senhor Jesus Cristo, o desejado das nações. Aleluia! Aquele que o nosso coração ama e aguardamos ansiosamente, não apenas a sua gloriosa vinda, mas o estabelecimento do seu reino nesta terra. Aleluia! O Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, Ele reina. Amados e preciosos, o meu nome é Bispa Luciane Zuasnabar Alves de Toledo. Eu sou a líder do Ministério de Arrependimento e Santidade Internacional no Brasil. O ministério cujo nome é a missão, o alvo e o foco. Arrependimento e santidade em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! É com muita humildade e também com muita honra e gratidão nos nossos corações, primeiramente ao nosso Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, o único que realmente é digno de toda a adoração. E também nesta manhã, humildemente agradecemos ao nosso tão precioso e amado pastor Hamilton, que o Senhor Deus despertou nesta nação, juntamente com o povo que não dobrou os seus joelhos diante de Baal, nem o beijou. Por isso estamos aqui reunidos nesta manhã. Amém. Aleluia! Amém! Amados, este dia que se chama hoje é o dia mais importante desta nação. Não tem nenhum outro dia mais importante do que este. Porque este é o dia do arrependimento nacional pelos pecados cometidos diante do Senhor Deus, pelo povo e pela nação do Brasil. Amados filhos de Deus, pela gravidade deste dia, e considerando o destino eterno de cada alma que está andando nesta nação hoje, todo o país deveria parar. Se considerássemos e tivéssemos verdadeira consciência do que está acontecendo nesta manhã, neste lugar, a nação do Brasil deveria parar. Porque em algum momento, cada alma que está andando nessa terra estará eternamente em algum lugar. E é para isto que a Igreja de Cristo está reunida aqui. Para que o Senhor Deus possa olhar com misericórdia, encontrando nesta nação um povo disposto, um povo que o ama, um povo fiel, que vem diante dele, para que finalmente o céu seja povoado por milhares de brasileiros. Porque há uma promessa do maior avivamento da terra na nação do Brasil. Quem sabe disto? Ao longo do tempo, muitas vozes proféticas declararam isto. E nós sabemos que o tempo chegou. E nós sabemos que nós somos a geração que vai mover este avivamento. E para isso nós sabemos que o Senhor, quando foi para chamar Gideão, nós sabemos que o Senhor Deus chamou os valentes.
não necessariamente número, mas qualidade, caráter, coragem, lealdade ao Senhor. Amados, nós estamos vivendo um tempo de visitação na terra. No momento quando esta terra e a terra do Brasil, infelizmente, estão se assemelhando muito a Sodoma e Gomorra. Infelizmente, estamos nos assemelhando muito aos dias de Noé. O Senhor Deus tem observado esta nação. E Ele tem procurado corações, um povo que está gemendo e chorando pelo pecado que tem sido cometido aqui. O pecado sexual desenfreado. A profanação que esta nação que tem cometido contra o nome, a santidade de Jesus, atinge um nível alarmante. E nós, como cristãos, temos gemido diante do Senhor, jamais cedendo ao que temos visto e ouvido. Então, neste momento, o Senhor levanta um povo na terra para trazer de volta ao lugar de honra, ao lugar da adoração, a mais poderosa redenção da cruz e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Para que o Senhor, ao contemplar um povo arrependido que o adora através do sangue do Cordeiro, o Senhor nos perdoe e não julgue esta nação. A pergunta é: alguém está ouvindo o clamor do céu? Alguém se importa com Deus? Deus tem um povo que tem os ouvidos circuncidados para ouvir a sua voz, que se importam com Ele, e este povo está reunido nesta manhã, neste lugar. Aleluia. Amados, a necessidade de arrependimento é urgente e alarmante. Os filhos de Deus que têm entendimento espiritual já têm visto o Senhor abalando esta nação. Já têm visto o Senhor começando a trazer um abalo para despertar a igreja e o povo da nação do Brasil. Ele, aquele que criou todas as coisas visíveis e invisíveis, Ele criou os anjos, mas quando eles pecaram, Ele julgou os anjos. Ele criou Adão, Eva, mas quando eles pecaram, Deus julgou o homem. Ele julgou o mundo antigo nos dias de Noé. Ele julgou Sodoma e Gomorra. Ele julgou o pecado do mundo em Jesus Cristo na cruz, fazendo cair sobre ele o castigo de todos nós. E o Senhor certamente não nos poupará. Se não nos arrependermos, o Senhor não nos poupará, porque Ele é santo. E a sua santidade exige justiça e juízo. Amados, eu gostaria de já ir diretamente a uma questão crucial, que é o tema deste evento, deste encontro, desta santa assembleia que está reunida aqui solenemente, que o Senhor Deus prometeu na sua palavra em 2 Crônicas 7, versículo 14, onde ele diz que se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se arrepender, apartar-se dos seus maus caminhos, o Senhor prometeu que Ele ouviria do céu. Por isso, nesta manhã, nós estamos clamando a cura do Senhor Deus para a nossa nação. Mas há uma necessidade urgente de consciência do arrependimento. O arrependimento não é uma doutrina, não é um ato mecânico.
O arrependimento é fruto da ação do Espírito Santo sobre um povo que reconhece diante do Senhor Deus que tem pecado contra ele. O próprio Deus, ele mesmo estabeleceu o seu próprio padrão e protocolo para o homem se aproximar dele. E Deus exige santidade. Deus exige justiça e obediência incondicional aos seus mandamentos. Porque o Senhor Deus diz em Hebreus capítulo 12, versículo 14, que sem santidade ninguém verá o Senhor. E aquele que me ama é o que me obedece. Todos nós sabemos que um abismo se abriu entre o Deus Santo de Israel e o pecador, e que este abismo seria intransponível se o próprio Deus, o Santo, não tivesse tomado a iniciativa de nos alcançar, de estender o seu braço forte desde o céu, para nos trazer de volta para Ele, através do sacrifício de Jesus. O livro de Tiago, capítulo 4, versículo 8, diz: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Agora, porém, declara o Senhor em Joel capítulo 2, versículos de 12 a 13. Arrependam-se, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem os seus corações e não as suas vestes. Arrependam-se, voltem-se para o Senhor seu Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Amados, o que faríamos nós se hoje nós despencássemos num abismo eterno, sem volta, sem saída? Acaso não gritaríamos diante do Senhor, pedindo uma oportunidade para voltar e fazer o que o Senhor nos comandou? Arrependimento, voltar para os seus caminhos. A igreja de Cristo, ela tem consciência da eternidade. O Espírito Santo que habita em nós, ele nos dá consciência do pecado, da justiça e do juízo. Ele nos dá consciência que depois dessa vida, há somente dois destinos eternos. Aqueles que amaram a Deus entrarão no seu glorioso e eterno reino, e aqueles que rejeitaram o arrependimento, não abandonaram os seus pecados, eles estarão eternamente separados do Senhor Deus. Atos 17:30 diz: no passado Deus não levou em conta a ignorância, mas agora Ele ordena que todos, em todos os lugares, se arrependam. E em Isaías 1:18-20 o Senhor diz: venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, vocês comerão os melhores frutos desta terra. Mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, pois é o Senhor quem fala. O arrependimento, meus irmãos, não leve isto levianamente. O arrependimento é uma graça especial, imerecida,
concedido pelo próprio Senhor Deus. O homem por si só não pode se arrepender. Sem o Espírito Santo não há convicção de pecado. Sem convicção de pecado não há arrependimento. Sem arrependimento não há o sangue de Jesus. Sem o sangue de Jesus permanecemos nos nossos pecados. Será que a igreja em algum momento se desviou desta verdade e esqueceu que a nossa vida nesta terra é breve? É como uma neblina, você pode sair daqui hoje. Não vamos brincar, amados. Esta solene assembleia é a reunião mais importante desta terra neste dia. Um povo decidiu vir diante de Deus em humilhação, em quebrantamento e arrependimento, em favor das almas que Jesus Cristo comprou com seu próprio sangue, ao preço altíssimo do sangue do Cordeiro de Deus. O arrependimento é e será sempre conduzido pelo Espírito Santo de Deus, pois dele é a gloriosa missão revelada por Jesus Cristo no livro de João, capítulo 16, versículo 8. Ele vem e nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O Senhor Deus, Adonai Elohim, é o Criador soberano, Senhor de todos os seres, de todas as coisas visíveis e invisíveis. O seu reino eterno é um reino teocrático, estabelecido em santidade, juízo e justiça. Embora o Senhor Deus tenha criado todos os seres com liberdade de escolha, Ele jamais intencionou que os seus amados pudessem algum dia escolher desobedecer às suas leis morais e eternas, justas e verdadeiras. Mas quando surgiu o pecado e a rebelião no céu, tragicamente esta rebelião se replicou na terra até os dias de hoje. A desobediência às leis e aos mandamentos estabelecidos por Deus é o que se constitui pecado. E o pecado, a transgressão, provoca uma reação que se chama juízo de Deus. Amados, mas Deus, que é rico em misericórdia, com grande amor com que Ele nos amou, vejam que Ele mesmo escolheu abrir um caminho de reconciliação, um caminho de restauração da comunhão com o homem que Ele criou. E o caminho da gloriosa e eterna redenção que o Senhor Deus, o Salvador e Criador de toda a humanidade, traçou para o homem em Cristo Jesus, deve nos conduzir pelo Espírito Santo a 4 níveis diferentes de arrependimento. Prestem atenção, meus amados. Nós vivemos em um tempo onde o pecado foi minimizado, a santidade de Deus foi rebaixada e a consciência de pecado se perdeu. Há uma necessidade urgente da igreja se prostrar diante do Espírito Santo. Sem Ele, não somos nada. O primeiro nível de arrependimento, prestem atenção, meus amados. Isto ficou oculto aos olhos da igreja. Quando alguém se rende a Jesus, recebe Jesus como Senhor e Salvador, você recebe uma graça que nem todo o dinheiro do mundo poderia te dar. Em Cristo, prestem atenção. O Senhor, o Espírito Santo, te leva ao local da queda, onde tudo começou. Prestem atenção, amados. Este é o nível mais profundo. É uma revelação profunda da origem de como o pecado entrou no homem e em toda a criação. E a destruição, as consequências nefastas que seguiram o pecado.
Em Gênesis 2, 16 e 17, o Senhor Deus dá uma ordem, um comando que deveria ser obedecido incondicionalmente por Adão e Eva. O homem e a mulher passaram por um teste de obediência e, infelizmente, falharam a dar ouvidos a outra voz. Isto diz respeito à nossa vida nesta terra. A quem nós temos ouvido? Pelo pecado de um homem, Adão, a morte entrou no mundo. O vírus mortal do pecado entrou em toda a criação. Amados, o pecado destruiu toda a criação. Destruiu o homem e destruiu a terra e tudo que nela há. O poder de destruição e morte do pecado tem que fazer com que os filhos de Deus odeiem o pecado. Tem que fazer com que os filhos de Deus se posicionem em zero tolerância ao pecado. E entenda-se por pecado desobediência a todo e qualquer comando dado pelo Senhor, o nosso Deus. Amados e preciosos filhos de Deus, este nível de arrependimento é quando você entende que pelo pecado e pela escolha errada de um homem, você e eu, e toda a terra sofremos as consequências até o dia que se chama hoje, e o inferno está cheio de almas que deveriam estar no céu. Como? Como tolerar o pecado? Como não dar gravidade e foco em um assunto que está determinando a tua eternidade, a eternidade da tua família, a eternidade da tua nação e a eternidade de toda a terra? Quando nós recebemos Jesus, o Deus justo e misericordioso, que não permitiu que todos nós perecêssemos pelo pecado e a escolha errada de um homem, Ele te dá a oportunidade de voltar a Gênesis 3, ao lugar da queda, e você faria o que se você fosse Adão? Você daria as costas para aquela árvore, da qual o Senhor Deus te disse, não coma. E você correria para o caminho que leva à árvore da vida. E você escolheria a árvore da vida. Este é o primeiro arrependimento. Voltar ao lugar, ter a oportunidade de ouro de voltar ao lugar da queda, mas agora escolher o que Adão não escolheu. A obediência absoluta. Cristo Jesus, a vida eterna. Deus te dá a oportunidade de ouro, de voltar ao lugar onde os anjos caíram. E você, nesta terra cheia de pecado, você anseia por poder contemplar a beleza do Senhor, a maravilhosa face, a santa face do Senhor. Você e eu temos o grande privilégio de podermos fazer essa escolha hoje. Haja o que houver, nós escolhemos Deus. Nós escolhemos obedecê-lo. Doa a quem doer. Este é o arrependimento que Deus espera destes valorosos filhos que estão aqui nesta manhã. Porque agora, em sua justiça, Deus dá esta oportunidade. Entenda-se por arrependimento, uma volta, um retorno ao caminho que deveríamos ter seguido e nós abandonamos. Ah, maravilhoso. No livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 2, o apóstolo Paulo diz, e nós dizemos com ele, de agora em diante, decidi nada mais saber dentre vós, senão a Jesus Cristo, e Jesus Cristo crucificado.
Aleluia! De agora em diante decidimos nada saber dentre vós, senão a árvore da vida. E nada queremos ter com a árvore do conhecimento, se o nosso pai disse não. Você não precisa nem saber o que é, você não vai perguntar, por que não? Não. Ele disse não, nós damos as costas e obedecemos ao que o Senhor disse. Ele errou, eles erraram, mas nós temos a oportunidade de fazer a escolha certa. Aleluia! Vamos aplaudir ao Senhor por isso. Glória, glória ao Deus justo e verdadeiro. Aleluia. Aleluia. Amados irmãos, aqueles que pela graça do Senhor entenderem este primeiro nível de arrependimento, os outros níveis serão muito fáceis e nós avançaremos a passos largos até atingirmos a estatura do varão perfeito, a varonilidade de Cristo. Lembrem-se, Deus em Gênesis 1, 26 e 27, Ele nos criou a imagem e semelhança dEle. O pecado nos desconfigurou, mas Deus não desistiu. Em Cristo, Ele nos deu a oportunidade do novo nascimento. E agora nós temos a imagem de Cristo, que é a imagem de Deus. Deus voltou ao plano original. Alguém se alegra com isto? Aleluia! Fomos desconfigurados pelo pecado, mas agora voltamos à essência, à imagem de Deus, que é Cristo Jesus. O segundo nível de arrependimento, agora é pelos nossos próprios pecados, não mais o pecado de Adão ou de qualquer outro, mas arrependimento pelas nossas próprias escolhas erradas que cometemos em nossa vida diária desde que recebemos Jesus. Observaram a diferença? O primeiro, um pecado que não dependeu de nós. Uma morte que entrou sem a nossa oportunidade de nos defendermos. Mas agora o segundo nível, alguém que foi iluminado e agora começa a caminhada cristã, a nova criatura, a luta da carne contra o espírito, é nossa responsabilidade, um arrependimento diário. Cada vez que um pensamento, cada vez que cometemos um pecado, não voluntariamente, o sangue de Jesus estará disponível para manter as nossas vestes limpas, se nos arrependermos e confessarmos este pecado. Aleluia! Este é o segundo nível. Nós devemos e temos a responsabilidade diante do nosso Redentor, que foi moído, massacrado pelos nossos pecados, de estarmos constantemente mantendo as nossas vestes limpas. Afinal, quem sabe o dia que sairá desta terra? Pode ser hoje, para qualquer um de nós. Será que temos perdoado tudo a todos? Será que temos purificado as nossas vidas? Os nossos corações, temos guardado o nosso coração? Será que temos preservado a santidade e a pureza, a inocência do Senhor em nós? A palavra diz, examinai-vos a vós mesmos, para que não sejais julgados por Deus. Na primeira carta de João 1, de 7 a 10, todos nós conhecemos bem, se afirmarmos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos. E a verdade não está em nós. Mas, se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é justo, é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Se esta geração não consegue mais ver pecado em si mesmos, está faltando luz. Está faltando a presença do Espírito Santo. Meus irmãozinhos, não há uma tragédia maior do que um cristão servir ao Senhor toda a sua vida,
mas não se purificar constantemente e ser pego de surpresa. E ir parar aonde você nunca mais vai poder sair. Igreja de Cristo, o dia é hoje. O Senhor está implorando para esta igreja, a última igreja que deveria estar muito acima da igreja primitiva. Voltem ao primeiro amor. Voltem à única redenção que pode te purificar e te fazer uma nova criatura. A cruz e o sangue de Jesus e nada mais. Nada mais. Nenhum dízimo, nenhuma oferta, nenhuma campanha, nenhum congresso pode fazer isto. Somente a tua fé, movida pelo Espírito Santo, neste sacrifício. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. O terceiro nível de arrependimento é um reconhecimento profundo de que nós necessitamos da justiça do sangue de Jesus. A justiça que vem de Deus pela fé em Jesus Cristo. E nos arrependermos de toda e qualquer tentativa de tentarmos agradar a Deus pelos nossos próprios méritos, pelo que eu faço e não pelo que Jesus fez. Aquelas obras que nós conhecemos, que são as folhas de figueira. Não pelo sangue de Jesus, do Santo Cordeiro de Deus, mas pelos trapos de imundícia, que todos sabem que é um sangue também, mas morto, humano, de mulher. Não sou eu que disse que as nossas justiças são como o trapo de imundícia, foi Deus. E ele compara este sangue da menstruação, um sangue morto, com o glorioso sangue do Cordeiro de Deus. Este sangue, o sangue dos bodes e dos cordeiros, não tem poder para remover o pecado. Mas o sangue de Jesus, que pelo Espírito Eterno se ofereceu imaculado a Deus, ele tem poder para fazer novas todas as coisas. Que o sangue de Jesus seja restaurado nesta manhã. Aleluia! Filipenses capítulo 3, versículos de 8 a 9, o apóstolo Paulo disse: eu que era isto, era aquilo e aquilo outro, fariseu de fariseus, da tribo de Benjamim, aprendi, circuncidado ao 8º dia, aprendi aos pés de Gamaliel, todo irrepreensível contra a lei. Ele pegou tudo isso, ele amassou e disse: eu considero como esterco, para agora ganhar a Cristo e ser achado nele, não mais em Adão, mas ser achado em Cristo. Aleluia! Aleluia! Não tendo a minha justiça, Senhor, eu cumpri toda a lei, Senhor, eu fui circuncidado. Ele pegou tudo isso e jogou fora, e ele entendeu que somente o sangue eterno de Jesus poderia purificá-lo, ressuscitá-lo e glorificá-lo no final. Aleluia! Deus tem a glorificação para a igreja, mas lembrem-se, o arrependimento é contínuo. Bem-aventurados os que ouvem e praticam. O quarto nível de arrependimento é um reconhecimento profundo, cheio de temor e tremor, de que Deus é santo, santo, santo. Ele é totalmente separado de todo o pecado e dos pecadores. Deus é luz, e nele não há treva nenhuma. Deus é um fogo consumidor, diante do qual nada estranho a ele pode subsistir, e nenhum de nós. Amados, a santidade de Deus é inatingível e é inegociável. E este Deus disse para todos nós: sede santos, porque eu sou santo.
E aqueles que creem sabem que a cruz e o sangue de Jesus foi totalmente, infinitamente, eternamente mais do que poderoso para destruir o pecado e o pecador em nós e nos gerar de novo da semente santa e incorruptível de Jesus Cristo. E eles sabem que se Deus disse ser de santos, é possível ser santo, como Ele é santo. E se não formos santos como Ele é santo, a culpa é nossa. Porque nós não cremos e vamos cair no deserto pela incredulidade do nosso coração. Amados, o arrependimento é um presente tão precioso de Deus, que faz fluir a única forma de purificação e perdão do pecado, que é o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Prestem atenção. O arrependimento é a marca dos humildes. Somente os humildes podem se arrepender. Somente aqueles que pela humildade de coração, eles rejeitaram o veneno do querubim caído, de querer ser igual a Deus. O orgulho que não consegue reconhecer o seu próprio pecado, mas sempre se justifica e culpa os outros. Somente os humildes de coração recebem a graça do arrependimento. Filhos de Deus, recebam a graça do arrependimento. Humildes como o Senhor é humilde. Mansos e humildes de coração, Jesus disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Vamos tomar um caminho novo hoje, aleluia. Vamos fazer este Brasil tremer. Vamos fazer com que este céu abra, como foi cantado pela nossa amada adoradora Bruna. Que este céu abra e o reino de Deus venha em nome de Jesus. Aleluia. O próprio Jesus começou o seu ministério com arrependimento. Mas ai daqueles que rejeitarem esta maravilhosa e imerecida graça de Deus. Aqueles que acham que não precisam se arrepender, porque eles não são pecadores. Aqueles que acham que já se arrependeram uma vez, podem viver como eles querem. Aqueles que estão enganados por uma falsa doutrina que diz, uma vez salvo, salvo para sempre. Eu posso pecar, posso fazer tudo, anulando e zombando do sacrifício de Jesus, que aniquilou o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Que nenhum de nós seja achado neste lugar. Isaías 59, versículos de 1 a 4, mas eu vou passar para frente em virtude do tempo. O Senhor agora está comandando que todos se arrependam, pois Ele estabeleceu um dia em que Ele há de julgar o mundo com justiça por meio de um homem que Ele designou. Aleluia! E Ele deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Jesus, o nosso Senhor, que foi esmagado pelos nossos pecados, Ele voltará como juiz. Temível juiz, Apocalipse capítulo 20, versículo 11, ele diz que quem rejeitar o arrependimento não terá os seus pecados lavados e purificados, e terão que comparecer diante do grande trono branco do juízo de Deus com todos os seus pecados, declarando diante dele, eu não criei, eu não quis. O Senhor morreu por mim, mas eu prefiro estar com os meus pecados. Não me arrependi e não vou me arrepender. Você acha que isso é possível? Então ouça. Depois disso eu vi um grande trono branco e aquele que nele estava sentado, o nosso Rei, o nosso Senhor Jesus. Até o céu e a terra fugiram da presença dele. Veja o terror com o qual ele virá. E vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono. Todos vão ressuscitar. O primeiro grupo ressuscitará para a vida eterna. O segundo grupo ressuscitará para receber a condenação
do grande trono branco, porque os livros serão abertos e você vai ficar mudo, porque Deus vai falar: naquele dia você cobiçou, naquele dia você trapaceou, naquele dia você aceitou suborno, naquele dia você seduziu uma mulher casada, um homem casado. Não. Está tudo escrito lá, inclusive os pensamentos mais profundos. Mas não é maravilhoso que hoje nós podemos nos arrepender? Nós estamos aqui para isso, e sermos lavados, e termos um novo começo. E se porventura pecarmos, nós não vamos esperar esse dia, a gente já vai se arrepender. Amados, nós não sabíamos como nos arrepender neste ministério. A gente começava a se arrepender e acabava intercedendo, fazendo intercessão, oração. A gente não conseguia se arrepender. Mas é como leite, é como o bebê que suga. Quanto mais você se arrepende, mais o Senhor vai te dando este fluir. As lágrimas que escorrem, nós choramos muito, porque constantemente o rio está fluindo. Aleluia! O arrependimento é uma prática diária, e eu vou dizer até para aqueles que têm consciência da eternidade minunitária. Eu vejo muitos oficiais policiais aqui. Quem guarda vocês? Cada vez que vocês saem para uma missão, você não sabe se você vai voltar. Oh, como vocês precisam ser santos constantemente. E eu oro que vocês sejam. E que o Senhor os guarde, mas em santidade e em justiça, e nenhum de nós escapou. Hebreus 10:31 diz: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo te julgando. Oséias 4:14, o povo que não tem entendimento corre para a sua destruição. Salmo 50:22, considerem isto vocês que se esquecem de Deus. Caso contrário, os despedaçarei, sem que ninguém os livre. Amados, o nosso Deus é santo, e os rebeldes serão punidos e esmagados, como uvas maduras no lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Amém. Então, preciosos e amados filhos de Deus, lembrem-se, esta terra tem um dono. E Ele está vindo. E Ele pedirá contas do que temos feito com a redenção, o altíssimo preço que Ele pagou pelas nossas vidas. Este é o dia do nosso arrependimento. Este é o dia do retorno à verdade eterna, ao caminho estreito da santidade, o caminho de volta para Deus. Eu agradeço a oportunidade, humildemente, e imploro aos amados, vamos nos arrepender enquanto a porta do arrependimento está aberta. Que o Senhor abençoe a todos e guarde a todos em santidade e em justiça, cobertos, lavados, remidos pelo sangue de Jesus. Muito obrigada. Aleluia. Quão frágil é a vida do homem sobre a terra. Por toda a eternidade nós vamos agradecer a Deus por este dia. Porque o Senhor levantou aqui assuntos que não têm sido tratados nem considerados pelos filhos de Deus nestes dias recentes. Vamos avançar e abreviar este tempo, porque o Senhor Deus tem uma conversa e uma contenda com a nação do Brasil. Ouça, povo, ouça, nação do Brasil. O Senhor Deus, o Criador dos céus e da terra, o eterno, santo, justo, fiel e verdadeiro, Ele está ordenando ao povo que se chama pelo seu nome na nação do Brasil, que se arrependa dos seus pecados e volte à justiça e à santidade que Cristo Jesus dispensou para a igreja pelo seu sangue na cruz do Calvário. Quando nós vemos estas imagens, Deus abalou todos. Os santos, os ímpios, os ricos, os pobres,
todos foram abalados. Uma cidade inteira no Japão se tornou escombros em 4 minutos. O que demorou séculos, gerações para construir, desapareceu em 4 minutos e todos os que estavam ali. E mais recentemente no Brasil, na região sul. Igreja de Cristo, acorde. O teu destino é o céu e é levar um povo para Deus. Preparar uma igreja santa, porque tudo que é abalável será abalado. Eu agradeço eternamente este ministério infantil. As crianças estão sendo ensinadas corretamente a se arrepender. A Bíblia não tem escola dominical. A Bíblia não tem a bibliazinha da criança com figurinhas. A Bíblia é a mesma para os pequeninos e para os adultos. É a mesma palavra. Todos devem ouvir com a mesma gravidade. Se houver uma perseguição, os pais e os filhos pequenos vão ter que passar por ela. E os nossos filhos têm que aprender a permanecer firme por Jesus. Eles têm que aprender a verdade, o pecado, a justiça e o juízo de Deus que se aproxima. Então todos são responsáveis, ninguém está isento. O Senhor está clamando por urgente arrependimento no Brasil. Uma nação amada, uma nação abençoada, mas o fedor dos pecados desta nação já chegou até o céu, e Deus vai arrasar com esta nação, se não houver um arrependimento urgente. A quem muito é dado, muito será cobrado. O Senhor tem nos dado tempo para arrependimento. Temos paz, temos abundância, temos um clima abençoado, temos um povo abençoado, temos uma situação onde não há calamidades. Amados, o Brasil não terá desculpas diante do Senhor. E eu não quero ter o sangue desta nação nas minhas mãos. E quanto a você? O terrível estado de pecado desta geração. Esta nação tão abençoada tem se comportado como se Deus não estivesse mais na terra. E tem se entregado a práticas abomináveis, zombarias inacreditáveis, com o nome e a pessoa do Rei da Glória. Em suas festas satânicas de carnaval, desfilando publicamente incríveis abominação, bem diante dos olhos de fogo do Senhor dos Exércitos, do Ancião de Dias, aquele que vem para julgar esta terra. O Santo de Israel, e eles não têm nenhum temor, homens com homens, mulheres com mulheres. Tudo que Deus proíbe é exatamente o que eles querem fazer e estão fazendo. Quão terrível. Salmo 94:9 diz: será que aquele que fez o ouvido não ouve? Será que aquele que formou o olho não vê? Para que vocês ousem desfilar os seus pecados desta forma diante deles? Carnaval, filmes, imagens, abominações, depravações moral, sexual, idolatria por esportes, idolatria por artistas, todo tipo de idolatria tomando o lugar do Deus Todo-Poderoso nesta nação, no coração deste povo, e ninguém faz nada, estão correndo desenfreadamente para a destruição. Nenhum constrangimento. Se você for a qualquer cidade, durante a semana, mas principalmente no final de semana, o que o Senhor Deus vê nesta terra, no sábado à noite, no domingo à noite, e mesmo durante a semana? Motéis lotados, bordéis lotados, bares lotados, ajuntamentos onde os jovens moços e moças vão buscar experiências novas, em orgias sexuais com o mesmo sexo, em afronta aberta e descarada contra o Deus Santo, o Criador do corpo do homem. Uma geração tragicamente destinada ao inferno. Uma geração em que 3 gerações já não invocam o nome do Senhor. Jovens que já não conhecem Deus, não temem e não o amam. Esta geração está
ela desconstruiu a ordem moral de Deus. E agora eles estabeleceram para eles mesmos os seus próprios padrões morais. Isto nos inclui, amados, quando Deus abala, Ele vai nos abalar também. Os pecados de todos são os nossos pecados diante do Senhor. E agora eles fazem de uma forma que tudo o que a eterna e irrevogável lei de Deus proíbe, a lei injusta do homem caído legalizou. Abortos, divórcios, fornicação, relacionamento íntimo com o mesmo sexo, tudo isso está legalizado e quem ousar confrontar é punido. Tudo que antes era abominação, hoje é aplaudido e bem aceito. Deus já foi banido, já foi expulso da sua própria terra, pela sua própria criação, e ainda acham que ficarão impunes. Agora tudo está legalizado. Agora os filhos podem namorar, fazer sexo fora do casamento, porque agora podemos abortar. Transgredir a lei de Deus agora é permitido. Agora eles ensinam evolução nas universidades e escolas. Eles ensinam as criancinhas a negar o Criador. Ó Senhor Deus, e ainda ensinam que existem muitas formas de ir para o céu. Ir para Deus não é só através de Jesus. As coisas que costumavam ser vergonhosas e costumam ser feitas no oculto, todos sabiam que não deveriam fazer, agora é permitido e mais, é aplaudido. Mulheres vão às ruas gritar e exigir que tenham o direito de matar seus próprios filhos bem debaixo dos olhos de fogo do Criador. E elas dizem, o corpo é meu. Sou eu quem decide o que fazer com ele. Ai, que cegueira! Que insanidade, que loucura, que geração é esta? A igreja precisa correr, a igreja precisa se levantar e clamar que o Senhor derrame o Espírito Santo sobre toda a carne, para que esta juventude tenha uma oportunidade de voltar para Deus e entrar no céu. Como que Deus pode estar satisfeito com uma geração que abandonou e seguiu seus próprios caminhos largos e não querem se arrepender e voltar para o caminho estreito da santidade? Não faz sentido. Mas como? Religiões orientais, satanismo descarado, feitiçarias, idolatria ao dinheiro e aos bens materiais, homens querendo ser mulheres, mulheres querendo ser homens, desfilando e celebrando o pecado abertamente nas ruas desta nação e desta terra. Uma geração amantes de si mesmo e de tudo que este mundo apresenta diante deles, transgredindo a lei maior. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Ai, meu Deus, nós nos arrependemos. Eu clamo agora a essa igreja que está reunida aqui, que se levante ou que se ajoelhe, e conforme eu falar os pecados, vocês dizem, eu me arrependo, eu me arrependo. Senhor, tem misericórdia de nós. Perdoa-nos e lava-nos no precioso sangue de Jesus. Eu me arrependo. Os ímpios e a igreja têm provocado a ira de Deus nesta nação. Eu me arrependo. Idolatria, eu me arrependo. A perversão sexual, eu me arrependo. A imoralidade sexual, eu me arrependo. Adultérios, eu me arrependo. Obsessão sexual em todos os corações, eu me arrependo. Bebedeiras, eu me arrependo. Vícios em drogas, eu me arrependo. Prostituição, eu me arrependo. Sensualidade, prostituição, já desde as criancinhas, eu me arrependo. Pornografia, eu me arrependo. Mentiras, eu me arrependo. Divórcios, eu me arrependo, Senhor. Fornicação, eu me arrependo. Masturbação, eu me arrependo. Sexo fora do casamento,
eu me arrependo. Macumbarias para destruir vidas, eu me arrependo. Feitiços, falsidades, eu me arrependo. Roubos, abominações, eu me arrependo. Profanação do nome da glória do nosso Senhor Jesus Cristo, eu me arrependo. Culto aberto ao diabo nas praias, nos palácios de governo, Senhor, eu me arrependo. Eu me arrependo pela raça humana, Senhor Deus. Exaltação ao relacionamento íntimo entre pessoas do mesmo sexo, eu me arrependo. Já incutindo esta abominação desde crianças nas escolas para normalizar o pecado, eu me arrependo. Rebaixar a tua santidade, ó Santo de Israel, e minimizaram a gravidade e a letalidade do pecado. Eu me arrependo, Senhor. O certo virou errado, o errado virou certo. Eu me arrependo. Total desprezo pela lei de Deus. Eu me arrependo. Estão vendendo suas almas para o diabo. Eu me arrependo. Orgulho e altivez diante de Deus. Eu me arrependo. Total desprezo pela eternidade e pela santidade de Deus. Ó Senhor, eu me arrependo. Como raça humana eu me arrependo, que o Senhor um dia se arrependeu de ter nos criado em Gênesis 6. Eles não temem a Deus, não temem ao juízo eterno, porque não acreditam mais. Senhor, eu me arrependo neste lugar. Eu trago diante de Ti esta nação no meu peito. Eu trago diante de Ti, Senhor, como sacerdote, cada alma desta nação. Pai Santo, eles não creem no inferno. Eu me arrependo. Eles vivem como se nunca fossem morrer. Eu me arrependo. Ó Senhor, mas Tu estás clamando. Será que tem algum justo nesta nação que está sofrendo com isso? Será que tem algum Ló que está gemendo pelos pecados e abominações que temos visto? Será que tem pelo menos um nesta nação que está entendendo a fragilidade da vida, a brevidade do tempo e a eternidade, quer no céu, quer no inferno? Eu me arrependo. Será que ainda tem alguém nesta nação que verdadeiramente ama a Deus e se importa com Ele? O Senhor Deus está pedindo urgente arrependimento na nação do Brasil. Ó Senhor, nós nos arrependemos até o pó, nos arrependemos no mais profundo do nosso ser, porque nós Te amamos, Senhor, e Te tememos, Senhor. Ó Senhor, nós temos pecado contra Ti, somos culpados de transgredir todas as Tuas leis. Eu me arrependo, Senhor. Temos sido ímpios, rebeldes, nos afastamos dos Teus mandamentos e das Tuas leis. Não temos dado ouvido aos Teus servos, os verdadeiros profetas que Tu tens levantado na terra, mas amamos as palavras doces e as profecias falsas dos falsos mestres. Senhor, Tu és justo, e hoje nós estamos envergonhados diante de Ti. Sim, meu Pai, nós, a nação e o povo do Brasil, já estamos sofrendo flagelos por causa da nossa infidelidade para contigo. Ó Senhor, nós e os nossos governantes, sacerdotes e todo o povo, estamos envergonhados, meu Pai, porque temos pecado contra Ti. Mas hoje, neste dia que se chama hoje, nós nos arrependemos. Nós queremos voltar ao caminho estreito da santidade. Nós queremos voltar ao verdadeiro evangelho que tem poder para aniquilar o pecado e o pecado
pecador e nos gerar de novo da semente incorruptível de Cristo. Mesmo que o mundo inteiro esteja contra nós, Senhor, nós escolhemos a Ti neste dia. Nós nos arrependemos, porque não temos parados para Te ouvir. Senhor nosso Deus, nem temos obedecido às leis que nos destes por meio dos Teus servos, os profetas, porque damos mais importância para a opinião dos homens. Queremos ser aprovados pelos homens, queremos ser aplaudidos pelos homens, queremos ser reconhecidos pelo mundo. Eu me arrependo, Senhor, eu me arrependo por uma igreja que tem envergonhado o Teu nome, que tem enlameado o Teu nome, que tem feito com que o Teu inimigo zombe de Ti por nossa causa. Um Deus tremendo que nos amou, e para que não perecêssemos, Tu viestes Tu mesmo, Senhor. E esta geração, desde Adão, tem Te dado as costas, tem Te desprezado. Portanto, Tu és justo quando nos esmagares. Tu és justo quando Tu estás clamando e ninguém responde. Tu estás chamando, ninguém ouve. Ó Senhor, nós nos arrependemos eternamente. Nós escolhemos hoje o arrependimento, e nós escolhemos abandonar o pecado. Nós escolhemos amar a Deus, amar a vinda de Jesus mais do que o presente século. Nós escolhemos a santidade e mudar os nossos caminhos, porque sabemos que o dia está vindo, quando o Senhor vai nos pedir contas e fazer toda a terra responsável por todo o nosso pecado. A igreja que deveria ser a luz do mundo. Ó Senhor nosso Deus, nós merecemos o castigo, mas Te imploramos que nos perdoe, Senhor. Perdoa-nos, Pai, perdoa-nos, para que o nome de Jesus seja glorificado, para que as almas sejam salvas, para que o avivamento aconteça nesta nação, para que eternamente a nação que era conhecida como a nação do pecado, agora seja conhecida como a nação da santidade. Senhor Deus, levanta um povo santo como Tu és santo nesta nação. Destrói, Senhor, todo o domínio do pecado e do diabo das vidas do Teu povo. Perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos, Pai. Nós nos arrependemos, os nossos pecados são muitos e já chegaram até o céu. Mas hoje, Senhor, escreve que hoje é o dia do nosso retorno. Hoje é o dia quando o Espírito Santo está sendo novamente entronizado na igreja. Ele nos foi enviado para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, e para nos transformar à imagem de Cristo. Senhor, lembra-te que hoje nós nos arrependemos por tantos pecados cometidos nesta nação. Mas Tu dissestes que se nós nos arrependermos, o sangue de Jesus flui e nós nos tornamos mais brancos do que a neve. Seja santificado o Teu nome, glorificado e honrado o Teu nome eternamente, porque Tu és digno, Senhor Jesus. No mais poderoso nome de Jesus, nós oramos e cremos. Amém, amém, amém.